Eu tenho o prazer de, em seguida, passar a palavra ao desembargador federal Ney Belo, que é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que igualmente me pediu para suprimir a leitura do seu currículo, dada adiantada da hora. E o desembargador vai falar sobre responsabilidade civil do Estado e saúde pública no Brasil. Passo a palavra ao desembargador. Bom, muito bom dia a todos. Antes de mais, meu mais sincero agradecimento ao doutor Aldo Santos Júnior, doutor Anderson Schreiber, doutor Bruno Dubé, pelo convite feito, pela gentileza do convite. Faço uma saudação breve e rápida ao ministro Marco Butz, meu querido amigo e, eu diria que um dos conferencistas mais agradáveis de ser assistidos Brasil afora. O ministro Buzzi tem toda essa verve simpática, açoriana, querida e com imenso conteúdo. É sempre um prazer ouvi-lo, como é um prazer imenso, maior ainda, a amizade que nos une. Doutor Flávio Wilman, a única coisa que nos... No tempo... Tempo. Depois eu conto. Eu conto essa história que é bastante divertida. Doutor Flávio Wilman, querido amigo, já de muito tempo. A única coisa que nos desune é o fato de eu ser um botafoguense fanático. O doutor Flávio, como todo mundo sabe, é um flamenguista por azar dele, eu diria, mas, enfim, é a vida. Mas quero registrar o prazer, a felicidade e a alegria de, com ele, dividir essa mesa. E também a doutora Adriana de Biasi, pela gentileza, pela lianeza e pela agradabilidade da condução da mesa. Saudar a todos os conferencistas, todos os amigos, doutor Ricardo, ministro Raul Araújo, doutor Paulo Gone Branco, querido amigo de muitos e muitos anos. É um prazer e uma felicidade muito grande dividir esse espaço com os senhores. Pois bem, aquilo que me foi pedido pela organização foi conversar um pouco sobre a responsabilidade civil do Estado e saúde pública no Brasil. O tema que, na verdade, já é de sabença comum e bastante publicado e discutido nos últimos anos no Brasil, dado o nosso sistema, a nossa estrutura de direito à saúde, o nosso sistema único de saúde, ele representa uma relação do Estado com a sociedade bastante forte. E isso tem se prolongado para diversos outros setores, e as discussões acadêmicas elas têm sido imensamente férteis. Portanto, eu separei alguns pontos para discutir que me parecem interessantes, tanto no espectro jurisprudencial, quanto na própria teoria de por que o nosso sistema de saúde é assim e quais são as responsabilidades decorrentes disto. Portanto, eu pretendo, se o tempo ajudar, dividir a minha exposição em 3 partes. Primeiro, resgatar um pouquinho da origem dessa discussão entre o porquê de fazer saúde publicamente e não privadamente, e qual é o papel do Estado nisso, e como isso ficou extremamente evidente no processo pandêmico, naquela tristeza pandêmica que abateu-se sobre todos nós. No segundo momento, tentar diferenciar até onde vai, na teoria e na própria prática dos tribunais, a responsabilidade do Estado por atos decorrentes de omissões ou atos estrito sensu relacionados à saúde pública. E terceiro, elencar 4 ou 5 questões que estão bastante postas na jurisprudência e na discussão do dia a dia acerca da responsabilidade do Estado. Eu começo rememorando uma discussão que me parece extremamente relevante e ficou mais relevante ainda com o advento da discussão americana do Obamacare, que eu não sei exatamente se todos os senhores se recordam, mas ela ficou bastante clara. De que maneira o Estado se posiciona no século XXI para tratar de saúde pública? Qual é exatamente a posição do Estado e que implicações tem isso, tanto na esfera jurídica quanto na esfera sociológica? Aquilo que nós reclamamos, aquilo que o Jô Soares, de saudosa memória, fazia uma série de piadas sobre a famosa fila da saúde pública no Brasil, ela, malgrado todas as dificuldades do nosso Sistema Único de Saúde, ela tornou-se, no mundo contemporâneo, um exemplo. Um exemplo da universalidade do atendimento. Um exemplo do acesso absolutamente universal às pessoas que, evidentemente, precisam de um serviço de saúde no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Isso não se repete na Europa continental, isso não se repete nos Estados Unidos da América, isso se repete num grau imensamente reduzido em pouquíssimos países mundo afora.
porque a universalização do serviço de saúde implica necessariamente um peso econômico e financeiro para o Estado. Dito isso, o que se percebeu na publicação de vários artigos nos últimos 15 anos da discussão do Obamacare em diante eram duas teorias básicas que funcionavam. A primeira delas, o de um ultraliberalismo, que é base de todo o trabalho para a rejeição do projeto do Obamacare. Esse ultraliberalismo seria o seguinte: a questão de saúde é uma questão absolutamente privada. O Estado deve dar a estrutura básica de atendimentos primário, algo muito parecido com o que os municípios fazem no nosso sistema tripartite do SUS, e tudo aí em diante deve ficar às custas do financiamento privado. Ou seja, nós aproximamos a discussão da saúde, ou os americanos aproximaram, muito daquilo que a gente percebe, por exemplo, com o nosso sistema de gerenciamento de energia ou de combustíveis. Nós não temos postos estatais de gasolina, nós não temos fornecimento estatal de gasolina. O que nós temos é um modelo de apropriação privada, um modelo de desenvolvimento privado, para ser mais técnico, e que ele pode ser financiado, uma parte reduzida pelo Estado, mas financiado privadamente em essência. Esse ultraliberalismo tem sido pauta de diversos e muitos teóricos mundo afora, e muitos governos e muitas posturas políticas ganharam muita ousadia, eu diria, ganharam muita presença a partir dessa discussão do ultraliberalismo. E por que ultra? Porque o gerenciamento da segurança, o gerenciamento da saúde e o gerenciamento da ação básica, quando ela é defendida como fazer parte do espaço privado e não público, a melhor doutrina chama isso não de liberalismo, mas de ultraliberalismo, porque, na verdade, reduz o Estado ao mínimo do mínimo do mínimo, porque até mesmo a saúde e a segurança e a educação passariam, então, a um modelo de privatização. Por outro lado, nós percebemos uma certa quebra do universo de firmeza das teorias um tanto quanto mais estatizantes e a sensação de que, quando nós estamos no espaço privado, o mercado proverá, o espaço privado poderá resolver problemas muito mais rapidamente e com uma força muito maior do que os espaços públicos. Bom, isso foi ferido de morte, de certa maneira, e abalado, quando do advento da pandemia. E aí nós percebemos uma outra realidade extremamente interessante, porque o ultraliberalismo ele tem um sinal muito interessante. O desenvolvimento, tudo aquilo que pode trazer recursos é da sociedade privada, não é do Estado. Mas, quando eu quebrar, eu preciso do Estado para me dar algum tipo de alento ou algum tipo de socorro. Ou seja, o Estado, que é somatório dos esforços de todas as pessoas, é apenas uma espécie de segurador universal. E, no final das contas, cada um desenvolve todo o modelo de desenvolvimento privado, ainda que se implique numa insegurança, numa indefinição e numa mais absoluta ausência de universalidade ou de isonomia ou de igualdade. Pois bem, com o advento da pandemia, o que nós experimentamos foi um reforço do Estado. Foi a sensação pública universal de que nós precisaríamos dos poderes públicos para resolver questões emergenciais. Digam elas a respeito a hospitais, a vacinações, a normas específicas de saúde pública, a distanciamento necessário das pessoas, ou, ainda que fosse o contrário, a gerenciamento total da crise que sobre a humanidade se abateu. Portanto, nós começamos a perceber que esse ultraliberalismo que indicava uma sociedade melhor, ele, na verdade, indicava aquela velha brincadeira de criança da minha geração. Nós quem, cara pálida, né? É melhor para nós, mas nós quem? E isso, efetivamente, indicou uma necessidade de reforço do Estado. E aí nós passamos a rever uma outra maneira do Estado com a saúde pública se desenvolver, que é o modelo de parcerias. Exatamente porque o modelo de pesquisa das vacinações, como modelo de pesquisa de tudo aquilo que implica um certo avanço na linha de frente da ciência, ela precisa de investimento privado, na medida que essa ousadia, é um termo usado por um sociólogo francês, já recordo o nome, essa ousadia ela é mais própria de quem corre atrás de um resultado
almejado e que eu não tenho no tempo presente, portanto, fora da esfera pública. Mas, ao mesmo tempo, o gerenciamento disto tudo e a organização e a universalização, elas teriam que ser necessariamente públicas. Portanto, a parceria privada, no sentido de fazer a ciência adiantar, fazer a ciência avançar, fazer a ciência descobrir resultados para aquilo que se abateu sobre nós na crise do Covid-19, ela é necessariamente privada. Mas a estrutura disto, a universalidade, o gerenciamento, ela teria que ser necessariamente pública. E aí surgiram as questões que são foco do convite que me fizeram para conversar um pouquinho. Em função disto, do que decorre o papel do Estado, qual é o papel do Estado e qual é o limite desta atuação e como isso pode necessariamente ser gerenciado ou ser organizado dentro do direito positivo, dentro da esfera daquilo que nós chamamos de direito à saúde, porque diversos problemas, evidentemente, se apresentam. O primeiro deles é toda a crise elevada de preços, de insumos ou de quaisquer outros elementos que sejam necessários para o momento de pandemia. Como o Estado deve agir em função disto e qual a sua responsabilidade específica por ação ou por omissão. Se o Estado, por exemplo, compra máscaras, e isso aconteceu em diversos municípios e estados, a preços extremamente elevados para um padrão normal, ou valores absolutamente impensáveis para um respiradouro, ou uma importação, como aconteceu com o Estado do Maranhão, via Etiópia, num voo clandestino, para poder trazer respiradores alemães sem tributação da Receita Federal, porque as pessoas estavam efetivamente morrendo por crise de falta de oxigênio, de respiradores, em vários estados. Isso implica uma responsabilização do Estado, de que maneira e de que forma? Por infringência de normas basais, tanto de tributação quanto de importação. Terceiro lugar, terceiro problema, quais são os entraves burocráticos que existem para processo de compras rápidas, de aquisições rápidas ou de construções rápidas? Evidentemente que nós não podemos esperar, ou não poderíamos, uma licitação de menor preço para montar hospitais de campanha, uma licitação de menor preço para comprar respiradores, uma licitação de menor preço para comprar máscaras no auge da crise. O que significa isso e como trabalhar isso em função das normas de responsabilização da própria administração pública, que é o que eu sigo agora nesse terço dos meus 20 minutos. Vou deixar as questões de improbidade administrativa para o doutor Flávio, malgrado seja um tema que eu gosto muito, eu fui o relator da Comissão de Juristas para a Reforma da Lei de Improbidade, mas, para a gente não interpolar, no máximo, a gente discute já sobre questões como improbidade culposa, nesses casos específicos, que, por projeto meu, do ministro Mauro Campbell, saíram da lei, o Congresso permitiu a sua retirada, e me parece a posição correta. Mas, enfim, quais são as consequências em função disso? E também o que implica pensar sobre a perspectiva de corrupção mesmo nas compra e vendas e das responsabilidades dos atos administrativos praticados e quais os papéis, ou qual o papel das procuradorias municipais e estaduais nesse contexto. Eu começo com a questão da lei de licitações. Existe, evidentemente, uma série de prazos específicos estabelecidos ali que não podiam ser cumpridos no momento de pandemia. E isso não me parece sequer um problema, desembargador. Por que não me parece sequer um problema? Porque não é razoável pensar aquele nosso momento pandêmico sem perceber aquilo que já Seabra Fagundes e tantos administrativistas chamavam de força maior. Não entro nem na discussão no fato do príncipe, porque disso não se trata. Não foi uma alteração do Estado, foi uma alteração da natureza. Um fato absolutamente superior a todas as nossas vontades e que permitiram, que obrigaram, melhor dizendo, as pessoas a simplesmente esquecerem a lei de licitações e adquirirem da forma mais veloz ou possível todos os insumos, todas as máscaras, todos os respiradores que nós precisávamos. Então, evidentemente que aqui todos os percalços da lei de licitações, da 8666, devem ser analisados, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial, com grãos de sales, porque era impossível completar ou realizar qualquer procedimento licitatório, e é muito irrazoável, é bastante irracional querer uma justificativa absolutamente extremada de por que eu não esperei
mais um tempo? Por que eu não peguei 3 propostas específicas de empresas que não se conheciam para fornecer respirador ou máquina ou máscaras, enfim. Isso tem chegado aos tribunais através das ações de improbidade, pelo menos aonde eu atuo, que é com o direito criminal e improbidade, e isso me parece absolutamente insano, com perdão da expressão, um certo rigorosismo em função da aplicação da 866 no período pandêmico em que vivemos. A mesma coisa acontece com determinados entraves de natureza tributária. Eu sei que a ministra Regina Helena Costa deve ter falado um pouco sobre essa responsabilidade em matéria tributária, que essa é a área de Sua Excelência, mas uma coisa precisa ser tratada aqui. No caso dos respiradores, tanto do Maranhão quanto da Bahia, e há um terceiro estado que eu não me recordo, acho que foi Santa Catarina também, é irrazoável você prender os respiradores na Receita Federal, porque era necessário discutir a alíquota específica da importação quando as pessoas morriam nos hospitais por falta de oxigênio. Isso é algo que não faz o menor sentido. Ou discutir qual era o percentual da importação e considerar que isso só poderia ter sido feito pelo Ministério e não pelas secretarias estaduais. Isso é de uma insanidade injustificável, evidentemente, e, portanto, quer me parecer que não resta para o Estado nenhuma responsabilidade de natureza tributária sobre aquelas importações emergenciais, a não ser, evidentemente, se e quando for o caso, algum processo de compensação tributária ou algum processo de discussão sobre o imposto devido. E, mesmo assim, não faz sentido um respirador ter uma taxa de importação, uma alíquota de importação extremamente elevada e uma BMW ter uma alíquota menor. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Eu também sei que nós não podemos fazer tratamentos anteriores, e ninguém sabia que a pandemia chegaria com naquele sentido, mas me parece que essa alteração de alíquota ela é uma obrigação específica do Estado, seja pela medida judicial ou pelo permissivo legal do imposto de importação, que tem uma natureza extrafiscal, mas com uma certa urgência, porque não faz nenhum sentido uma cobrança e uma imposição absoluta tributária para onerar mais ainda quem já se onerou com perda de vidas e com a ausência absoluta de racionalidade no combate à pandemia. E chegamos, então, ao quarto ponto que me parece que precisa ser analisado, que é a responsabilidade do Estado nesse sentido, ativamente, quando nós estamos tratando de quem faz o quê. Bom, como o nosso modelo é absolutamente tripartite, nós sofremos um caos administrativo absoluto. Faltou coordenação efetiva naquela época. Nós não sabíamos. Tem lugares que os estados atuaram, tem lugares que os municípios atuaram, tem lugar que houve uma cooperação específica entre Estado, União e município, e tem lugar que foi um absoluto Deus dará, com perdão da expressão coloquial. Como regular isso e como analisar isso com os olhos voltados para trás, como diz o Eduardo Galeano, com os olhos da história, para perceber o que acontecia, e aí, como diria o Dorico Paraguaçu, patrasmente, professor Butzi. Como analisar isto? Quer me parecer que esse processo de organização ele teria que ter sido feito pela União. Na abertura de possibilidades, por motivos de todos conhecidos, desse gerenciamento e dessa organização da União, o Supremo decidiu, num dado momento, que o modelo tripartite do SUS permitia que municípios e estados atuassem no processo de coordenação como efetivamente atuaram, que foi uma decisão absolutamente correta, porque não fazia nenhum sentido uma inação generalizada ou um deixa que eu deixo, para usar um jargão futebolístico, porque nós tínhamos uma consequência muito grande nisso. E qual é a parcela de responsabilidade da União, qual é a parcela de responsabilidade dos estados e a parcela de responsabilidade dos municípios nessa omissão durante a pandemia? Me parece que a responsabilidade existe, mas aqui nós temos uma dificuldade, que é a dificuldade basal das responsabilidades por omissão. Nós temos que ter uma demonstração clara do espectro de possibilidade de atuação e uma demonstração clara de uma omissão num dado momento
em função de atos que poderiam ser praticados nas condições de espaço e tempo e não foram. Isso demanda um processo de provas, evidentemente, ou de discussões probatórias para perceber se o município, o Estado ou a União teriam condições de agir naquele momento e, concretamente, não agiram por algum tipo de inércia ou deliberada ou culposa. Se a inércia for deliberada, evidentemente, também cai na lei de improbidade. Se ela for culposa, ela deixa de cair na lei de improbidade por conta da retirada da improbidade culposa na reforma legal e na estruturação que foi feita desde a Comissão de Juristas para a reforma da lei de improbidade. Com relação a um problema que chega, e aí chega na minha turma no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por conta do processo criminal, que diz respeito a apropriações, delitos e outras mazelas lamentavelmente humanas, ou demasiadamente humanas, como dizia Nietzsche, que também versaram Brasil afora durante a pandemia. Evidentemente que uma coisa é comprar 100 mil máscaras a um preço que não seria exatamente um preço de mercado, porque faltava produto, porque o vendedor resolveu, por qualquer mazela, ser mais agressivo no processo comercial do que deveria ser normalmente para ganhar dinheiro numa situação de caos. Isto é uma coisa. Outra coisa é comprar as 100 mil máscaras por um preço não razoável, porque o administrador público ou alguém muito próximo a ele está ganhando com esse superfaturamento. São coisas absolutamente distintas. O que eu quero dizer? Nem todo preço abusivo e quase extorsivo praticado durante a pandemia implica necessariamente num processo de corrupção. Ele pode indicar num processo de mercado, ele é apenas mais uma comprovação de que o mercado não provê tudo, que o mercado não tende ao equilíbrio, que o Jorge Soros, quando faz aquela crítica posterior, ele está mais correto do que estaria os mercadólogos originários da teoria pós-Fukuyama, porque, consequentemente, o mercado tende a ganhar mais, mesmo quando nós estamos todos morrendo de esquinas a esquinas. Portanto, não necessariamente todo processo de preços abusivos ou extorsivos ele corresponde a um processo de corrupção. Isso precisa ficar muito claro, principalmente para quem começa e desenvolve as investigações. Agora, esse preço abusivo e extorsivo, se eu conseguir provar que o Estado não diligenciou suficientemente, que ele poderia ter trabalhado especificamente num preço melhor, naquele mesmo espaço de tempo, naquelas mesmas condições e naquela mesma forma, isso pode implicar, evidentemente, numa responsabilidade específica do Estado. E já me encaminhando por fim, o terceiro problema, ele tem uma resposta que me parece extremamente discutível, que é a possibilidade de responsabilização do Estado por, isso são dois casos concretos que eu trago, responsabilidade do Estado por aquilo que é considerado uma inércia deliberada com ganhos injustificáveis. E são dois exemplos que estão na Justiça e que trabalham a mesma tese. O primeiro deles é a manutenção de hospitais emergenciais quando a quantidade de doentes do Covid reduziu-se. Esses processos não foram julgados ainda nos respectivos regionais federais. Mas de que eu estou tratando? Eu construo um hospital para 500 pessoas. Daqui a um mês, eu só tenho 30 pacientes de Covid. Mas o administrador público toma a decisão de não desfazer o hospital com receio de que nós vivamos uma segunda, terceira ou quarta onda, como de fato vivemos. Esse problema é mais característico entre a segunda e a terceira onda. Só que esse custo de montagem de hospital emergencial ele é diário. Então, isso onera, efetivamente, o administrador público. Aqui, eu tendo a considerar, e me parece, data máxima venha, a juridiqueza, a gente nunca escapa, né? Data máxima venha é horrível. Mas, enfim, eu tendo a considerar que isso faz parte das opções possíveis e razoáveis do administrador. E não é possível analisar o passado com os dois pés e os olhos do futuro, a não ser historicamente. Eu não sabia se nós viveríamos uma terceira ou uma quarta onda. É muito mais seguro para o administrador manter esse hospital de 400 leitos durante mais um mês, mesmo ao custo diário da manutenção, do que ele desfazê-lo e a terceira onda ou quarta, são dois casos diferentes, chegar no momento em que eu não tenho tempo hábil e nem condições de montar novamente os hospitais.
Portanto, esse custo é razoável. E o que nós precisamos raciocinar em tempos de pandemia não é com, vai outro juridiquês aqui, Duralex, Sedilex, mas com Grano Salles. É raciocinar efetivamente com o medo, o pavor, a preocupação e a dúvida, que é exatamente o que nós tínhamos. Se nós tínhamos dúvida se deveríamos ir à padaria ou não, quiçá o administrador público sobre eu desfaço o hospital de campanha ou não. Isso me parece que tem que ser analisado com olhos de quem estava no meio daquele caos, daquela confusão, e não com olhares futuros. E o outro e última das questões, eu ainda tenho só 4 minutos, mas já concluo, a última das questões que trago, que também se discute hoje no judiciário, e aí é uma questão um pouco mais complicada, e mesmo assim eu tendo a ser mais liberal, é o caso de um prefeito, aqui não vai importar o Estado, que no meio daquele caos vai e entra numa farmácia, ou manda o servidor seu numa farmácia, recolhe todas as máscaras existentes, distribui para a população e paga posteriormente o dono da farmácia no valor que se praticava mercadologicamente naquele momento, que era um valor elevado. Onde está o problema? É que a farmácia era da irmã dele. Esse é o problema. Mesmo assim, eu tendo a analisar com um certo cuidado. Porque algumas questões precisam ser levantadas. Havia outra farmácia na cidade na mesma circunstância? Havia outra farmácia na mesma circunstância? O preço praticado posteriormente, ele indica algum tipo de excesso? De alguma maneira, esses valores retornaram para ele próprio? Eu acho que existem outros elementos que precisam ser analisados com Grano Salles, porque as duas coisas podem acontecer com muita facilidade. Alguém pode ter utilizado o momento de caos para favorecer a si próprio e alguém dos seus, como alguém pode ter, num momento de caos, resolvido da maneira mais fácil possível, ao lado. Hoje, a gente sabe de todas as dificuldades e possibilidades, mas no meio do, entre aspas, inferno em que vivíamos, as decisões elas não são sempre as melhores ou as mais perfeitas, ou as mais equilibradas, ou as mais razoáveis o possível. Portanto, em maneira muito rápida e um pouco em voo de pássaro, essas seriam as questões que eu acho que estão mais candentes, que pululam mais no presente momento no judiciário. Até onde vai a responsabilidade dos entes públicos, considerando a saúde, considerando a pandemia. Há outras questões referentes à vacina, mas elas não divergem muito disto, e algumas questões são extremamente pitorescas e aí precisam ser analisadas diferentemente, como várias prefeituras que, ao chegar às primeiras doses, vacinaram a esposa, o pai, a mãe, o filho, ele próprio, enfim, que usaram aquele processo de vacinação de uma maneira muito familiar e peculiar, e hoje alegam o famoso estado de necessidade, ausência de culpabilidade por falta por medo, temor, enfim, e ao cabo, mas isso me parece que não é lá uma justificativa muito plausível. Portanto, eu gostaria, então, já finalizando no minuto que eu ainda tenho, finalizando, agradecendo imensamente o convite. Essas questões são aquelas que me parecem, pelo menos rapidamente, as mais pululantes. Fico à disposição para qualquer debate, qualquer análise, e acho que, acima de tudo, o que nós precisamos para enfrentar tempos difíceis como esse, ministro Butzi, é razoabilidade, proporcionalidade e uma compreensão de que o Estado não é a elite que, eventualmente, circula nos mesmos almoços e jantares de quem lidera aquele Estado, mas o Estado é a representação, a começar das populações mais humildes, de todos nós juntos, porque sem esse tipo de compreensão, de comunhão, a gente não consegue enfrentar o dia a dia, e muito menos um dia a dia com tanta dificuldade como aqueles que vivíamos no auge da pandemia e que seguramente ainda viveremos em outros momentos da natureza. Muito obrigado e fico por aqui.